The Jackson 5 ou os Jackson 5, Jackson 5. Aproveitando esse momento de sucesso do filme do Michael Jackson, nada melhor do que a gente dar uma passeada lá atrás, lá no passado, especificamente nos anos 70, quando as emissoras de TV, seja lá nos Estados Unidos, seja em outras partes do mundo, mas também aqui no Brasil, exibiam uma série animada dos Jackson 5. Ah, eu acho que os setentões, né, os sessentões, os cinquentões, os quarentões devem lembrar muito bem desta animação. E, claro, né, os jovens devem também conhecer um pouco dessa animação, até por conta da, da grande apoteose que está sendo o filme, e aí, em consequência disso, a gente vai e retoma algumas lembranças desse passado gostoso. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos mergulhar um pouco nessa história dos Jackson 5 em animação depois da vinheta. ABC Filmes do Brasil apresenta Jackson 5. Olá, amantes da sétima arte, cinéfilos de plantão e apaixonados por cinema e também por música. Edson Santos de volta, novamente, outra vez, de novo, com mais um vídeo aqui no nosso canal. E desta feita com o nosso quadro do baú. Jackson 5, a magia da animação dos anos 70. Tá tudo bem por aí, né? Por aqui tá tudo muito certo. Esqueci de falar essa parte da nossa abertura. São as emoções. Pois é, gente, nos idos dos anos 70, né? 71, 72 aproximadamente, a gente ganhou de presente aí na TV essa animação fantástica dos Jackson 5. E a gente vai esmiuçar isso em alguns tópicos, sempre como a gente faz, começando com esse tópico número 1, que é justamente, né, a abertura, a produção e a Rankin Bass. Olha só, para a gente ter uma noção, a série foi produzida pela Rankin Bass, famosa pelos especiais de Natal em stop motion, em parceria com Motown. A Motown era considerada justamente um estúdio de gravações só para negros. O estilo dessa animação era muito vibrante, bem psicodélica, que captava a energia da era disco e do soul. O objetivo era humanizar os ídolos e levá-los para o público infantil, conquistando aí um filão realmente incomparável. Uma curiosidade é que aqui você vai ter um segredo só entre a gente, combinado? Apesar de vermos Michael, Jack, Tito, Jermaine e Marlon na tela ou na telinha, não eram eles que dublavam os diálogos. Devido à agenda exaustiva de shows e gravações da Motown, atores profissionais foram contratados para as vozes. Mas olha só, tá? A música era 100% original dos Jacksons. E era isso que, lógico, né? Aqui no Brasil a gente não tinha noção. No caso, na época, um garotinho, então tinha noção com relação às vozes, se era nublada, se não era, se era original, se não eram. Mas fica exatamente essa questão. Eles tinham muita vontade de fazer a gravação, a dublagem desses desenhos, mas infelizmente, consequência do excesso de viagens, muitas turnês, isso deixava impossibilitado. Apesar de que alguns estúdios, se não me engano, eram 4 estúdios que faziam essas gravações, nos Estados Unidos, acho que também tinha um no Japão, era na China, e também na Europa. Eles procuravam tentar encaixar em algum momento, se estivessem nesses países, para fazer uma dublagem, mas o tempo realmente era muito escasso. Mesmo assim, com a dublagem feita por atores profissionais, dubladores profissionais, não tirou a beleza. O mais importante é que a intenção era massificar as músicas, e essas músicas eram, sim, cantadas originalmente pelos Jackson 5. Detalhe importante, se via a animação para justamente divulgar a música nova. Vamos então para o nosso próximo tópico. A estrutura e os personagens. Olha só,
Cada episódio era uma aventura bem leve, geralmente envolvendo os garotos, que realmente na época eram garotos, em situações engraçadas na estrada ou em casa, sempre culminando em 2 números musicais. E logicamente, tá, que o destaque sempre foi para o Michael. E no desenho ele era o centro das atenções, sempre acompanhado por seus animais de estimação. Pois é uma realidade isso, viu? O Michael Jackson tinha os seus animais de estimação, que eram eles, os ratos Ray e Charles. Ó, veja só, engraçado. Ray e Charles era uma homenagem que o próprio Michael Jackson fez ao Ray Charles, tá? E também tinha a cobra Rose. O interessante, geralmente a gente vê que os animais em animações costumam conversar, costumam falar, mas esses não, eles só cumpriam a presença, assim como sendo realmente animais de estimação do Michael Jackson. Qual era o objetivo? O desenho não era apenas entretenimento, era uma peça de marketing genial da Motown para vender o conceito de família Jackson com o ideal americano de sucesso e união, e isso, sem sombra de dúvidas, foi conquistado ao longo do período em que essa animação foi levada ao ar. Como a gente pode perceber, pegaram muitos elementos que eram constantes na vida do Jackson 5, mais especificamente do próprio Michael. A questão da cobra, né? A questão dos ratinhos que ele tinha como... Nossa, já pensou você ver com uma expansão rato e cobra? É um negócio meio esquisito, né? Mas enfim, nada demais, porque nas animações daquela época, e ainda assim nas animações de hoje, é muito comum que esses personagens tragam os seus animaizinhos de estimação, e no caso do Jackson 5 isso não foi diferente. Vamos então para o nosso próximo tópico: o sucesso e o legado. Eu quero convidar vocês, rapazes, para ficarem para a dança depois do seu espetáculo. Boa pedida, garota. Contanto que seja eu e você. Por que você disse eu? Eu vi primeiro. Corta essa, Nanico. Foi uma das primeiras séries de animação a apresentar protagonistas negros de forma positiva e heróica na TV. No caso, especificamente na TV americana, abrindo caminho para muitos outros fazerem a mesma coisa, né? A série durou 2 temporadas apenas, entre 1971 e 1972, mas ficou no ar em reprises por anos, cimentando o rosto de Michael Jackson no imaginário mundial antes mesmo dele se tornar o fenômeno de Thriller. Um detalhe interessante também, vale a gente ressaltar aqui, é que a animação fez todo esse sucesso, só durou 2 temporadas, e quando o Michael explodiu nos anos 80, já com seu estilo caracterizado e sua carreira solo, as emissoras de TV começaram a relançar essa animação. E pegando justamente o gancho desse grande sucesso do Michael, já consolidado em carreira solo, a animação que era exibida nessas TVs foi um estrondoso sucesso. Aqui no Brasil, mais especificamente, ela foi exibida em 2 TVs, a TV Manchete e também na TV Tupi. Eu assistia muito na TV Tupi, até porque a TV Tupi já era uma emissora muito mais antiga, até mesmo mais antiga do que a Rede Globo, hein? Quem é sessentão como eu deve lembrar desse fato interessante. E aí, como ela era detentora de uma fatia muito grande de mercado, aparentemente estava dominando o mercado na época da TV Tupi, ela conseguiu os direitos de exibição primeiro. Depois surgiu a TV Manchete, e aí a TV Manchete começou então a pegar, porque a TV Tupi fechou, né? Teve alguns locais que tiveram alguns incidentes, em Recife mesmo, a TV Tupi de lá pegou fogo, foi um negócio impressionante, mas enfim, entre mortos e feridos salvaram-se todos, e aí a TV Manchete começou a exibir. Depois também foi exibida na TV Globo, e outras emissoras em TVs também de cartoon, né? Era sempre exibido essa animação, que vale muito a pena você conferir. Um detalhe, existe sim no YouTube, se você quiser conferir, é só colocar lá animação Michael Jackson 5. Você vai encontrar quase todas, se não todos os episódios que compõem essas 2 temporadas. Vale muito a pena você dar uma conferida para matar um pouco a saudade, ou até por curiosidade, caso você não conheça, dá um salto lá no YouTube. Depois que você assistir o nosso vídeo aqui, combinado? Vai lá, procura, coloca lá animação Jackson 5, e aí você vai encontrar todos os episódios com toda certeza, com a qualidade impressionante. E agora a gente vai fechar esse nosso bate-papo até numa pequena reflexão. Ver essa animação hoje é entender onde tudo começou, é ver o brilho nos olhos de um Michael criança que ainda não sabia que seria o maior artista de todos os tempos.
fato muito importante que a gente precisa ressaltar aqui é a questão exatamente por serem cantores negros e despontando de sucesso na TV norte-americana, e logicamente ganhando posteriormente o mundo todo com suas canções, suas interpretações e principalmente com o seu estilo de dança. Também um detalhe que a gente não pode deixar de citar, né? Apesar de ser uma animação, as coreografias tentaram fazer o possível para serem parecidas com as coreografias que eram exibidas no palco. E cada música que estava sendo tocada na animação era justamente um reflexo de um álbum novo que estavam lançando. Mas e você? Assistiu a essa animação? Gostava, não gostava? Ficou conhecido agora através do nosso bate-papo? Deixa aqui embaixo nos comentários, isso é muito importante pra gente. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações e, claro, deixa o teu like, o teu joinha, o teu ok, isso ajuda muito o YouTube a reconhecer que esse vídeo tem relevância, e você me ajudando dessa forma, sem pagar nada, você vai fazer com que o YouTube mande esse vídeo para pessoas que, como você, gostam do Michael Jackson e que curtem também uma animação antigona como essa, vinda lá do baú. Bom, então só todo fora, mas com toda certeza nos encontramos no próximo vídeo. Para todo mundo, um forte abraço, bye bye, so long, auf Wiedersehen pra você. Obrigado, gente.